Sejam muito bem-vindos, amados meus, futuro servidor, futura servidora da Secretaria de Educação do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, estamos iniciando aí os nossos trabalhos, focado então aí no concurso da SEDUC, né, Alagoas 2021, com nada mais, nada menos do que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E sim, eu já vou deixar muito claro para você, com certeza vai cair questão de BNCC na sua prova. Você não tenha dúvida nisso, não tenha dúvida. Talvez duas, talvez três questões de BNCC, que é um assunto extremamente relevante. E ainda a BNCC, ela é base para conseguir responder questões de outras disciplinas, de outros assuntos no campo dos conhecimentos educacionais, beleza? Então a BNCC, ela é extremamente importante para aquele que deseja passar nesse concurso e tomar posse. Simples assim, tá? Simples assim. Portanto, eu preparei aqui uma organização sobre a compreensão da BNCC com muito carinho para você, e é em cima dessa organização que nós vamos ter aqui os nossos trabalhos, que são aqueles principais elementos. 1, para acertar as questões, e 2, para te fundamentar a compreender a legislação educacional e outros assuntos educacionais que se encontra na sua prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, é necessário a gente perceber, em primeiro lugar, da onde que ela veio. Da onde que surgiu essa tal BNCC? Da onde que isso surgiu? Da onde que ela surgiu? E a melhor resposta que eu posso te dar é que a BNCC, ela surge de uma determinação legal, tá? É a legislação brasileira que determina que haja uma base nacional comum curricular. O lugar que está mais claro em relação a isso é lá na LDB, no seu artigo 26. Porque no artigo 26 da LDB deixa muito claro, ele diz o seguinte, que na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ou seja, educação básica, é necessário, deve existir uma base nacional comum. Uma base nacional comum. Olha que legal. Então, na década de 90, quando veio a LDB, já era determinado que existisse uma base nacional comum. Além dessa base nacional comum, é necessário haver uma complementação, que é a partir, mediante a parte diversificada. Então, quando nós pensamos em educação básica, nós temos uma base nacional comum, que em teoria é a base comum para todos os brasileiros de instituições públicas e privadas, em todos os cantos de nosso país. E aí, além dessa, nós temos uma parte diversificada que vai respeitar os aspectos culturais da localização aonde se encontra aquela criança, onde se encontra aquela respectiva escola, beleza? Então a educação, quando a gente vai para o campo curricular, nós temos uma base nacional comum e parte diversificada, beleza? Quando nós falamos sobre a BNCC, o foco dela é a base nacional comum. Ela não determina aspectos específicos sobre a parte diversificada, mas ela respeita que a parte diversificada seja incluída nos aspectos curriculares. Primeira coisa é isso, é saber, olha, ela surge por conta de uma determinação legal, beleza? Mas, Kennedy,
Então ela surge uma determinação legal ainda na década de 90 através da LDB. Isso, perfeito. Mas só agora que nós temos a BNCC, passa-se aí 30 anos para poder ter essa base nacional comum. A resposta é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos. É porque até chegar na base nacional comum, nós tivemos um histórico sobre o que foi compreendido e do que foi aplicado sobre a base nacional comum. Perfeito? Sobre aquilo que a LDB chama como base nacional comum. E sim, várias questões de provas anteriores, quando cobraram BNCC, cobraram esse histórico que eu vou te apresentar agora. Então preste bastante atenção nele, ele é simples, mas é extremamente importante a nossa compreensão. E que base nacional, que histórico é esse então, professor? Muito simples. Olha bem, historicamente em nosso país, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, essa base nacional comum, ela foi organizada através, até agora então, de 3 modelos, 3 meios. O primeiro que foi criado foi o famoso Parâmetro Curricular Nacional, ou melhor, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, tá? Os PCNs, certinho? Então, o PCN era a forma de aplicar o que a LDB determina como base nacional comum. É isso que o PCN fazia, beleza? Depois de algum tempo, foi incluído um novo modelo, que são as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, um novo modelo, beleza? Tranquilo? Tá? Depois das diretrizes curriculares nacionais, por fim, então, criado uma nova forma, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, a BNCC, ela veio depois das diretrizes, que por sua vez veio depois do Parâmetro Curricular Nacional. De boa? Tranquilo? Ok, tá? A grande questão é o que cada uma delas caracteriza, tá? Primeira coisa, o primeiro que surgiu foi, então, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele vai, então, criar, de certa forma, uma base nacional comum, mas, quando ele cria essa base nacional comum, ele cria-se através do que à época foi chamado de especialistas. Então, especialistas em educação foram lá e falaram assim, olha, a base nacional comum tem que ser feita assim, assim, assado, tem que ter essa disciplina, essa disciplina, essa disciplina, tá? Era o Parâmetro Curricular Nacional. A questão é que o Parâmetro Curricular Nacional, ele sempre foi não obrigatório, tá? Não havia obrigatoriedade da sua aplicação, certo? Por quê? Porque foi institucionalizado por especialistas e ele nunca foi uma definição normativa, ele nunca foi uma norma, tá? Para ser seguida, perfeito? Então, o Parâmetro Curricular Nacional, ele sempre foi de esfera facultativa, ok? E ainda, com o passar do tempo, ele está cada vez mais em desuso, certo? Apesar de alguns concursos ainda cobrar o Parâmetro Curricular Nacional, ele se encontra em desuso, certo? Não é que não se pode utilizar, pode utilizá-lo sim, tá? Porque ele é facultativo, mas o que está acontecendo é que está sendo utilizado cada vez menos, beleza? Então o parâmetro curricular foi criado por especialistas, não era uma norma, então ele era facultativo, ok? Depois de algum tempo, foi criado então as diretrizes curriculares nacionais, as famosas DCNs, as diretrizes. A diferença das diretrizes para o parâmetro curricular é que as diretrizes já não foi criada somente por especialistas, não. Teve participação no que nós podemos resumir de toda a comunidade
educacional escolar. Então, as diretrizes passou por fóruns, a diretriz passou por conselhos de educação, passou por conferências de educação, e essas diretrizes foram estabelecidas. E elas foram estabelecidas como normas. Como normas. Ok? Então, isso significa que as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias. Tá? Ainda hoje, ela é obrigatória. Ela continua sendo obrigatória, as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. Ok? Há uma obrigatoriedade. Tendo, então, essa obrigatoriedade, obviamente, ela está em uso, ela está sendo utilizada ainda hoje e vai ser utilizada por muito tempo. Tá? Então, as diretrizes curriculares nacionais, que já tem, então, nessas diretrizes, um parâmetro de nacional comum, né, de base nacional comum para a educação dentro dessas diretrizes, beleza? Porém, as diretrizes, ela ainda não tinha um fundamento de uma discussão geral por toda a sociedade brasileira, tá? Levando em consideração a necessidade, os interesses, os aspectos de toda a sociedade brasileira. Tá? Ela então não era necessariamente aquilo que a LDB solicitava quando se falava em base nacional comum, quando se fala em base nacional comum. Exatamente por isso, para então, finalmente, chegar naquilo que é solicitado pela LDB, é institucionalizado em nosso país, escutando a todos, tanto instituições públicas quanto instituições privadas, tanto os profissionais da rede pública quanto profissionais da rede privada, escutando inclusive a sociedade como um todo, escutando, por exemplo, empresas, escutando, por exemplo, sindicatos, escutando, por exemplo, organizações estudantis, escutando, por exemplo, os intelectuais, escutando também os pais e mães de família. Então, escuta-se também os estudantes, escutando-se a todos. Nós, finalmente, depois de passar por muitos fóruns, por conferências, por conselhos, passar por todos esses elementos, nós chegamos finalmente no que nós temos hoje, que é a Base Nacional Comum. E essa Base Nacional Comum, ela é uma norma. Ela é uma norma. Se ela é uma norma, isso significa que ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Mas ela é obrigatória a partir de quando? Ela é obrigatória a partir do ano de 2020. 2020, ela passou a ser obrigatória. Obrigatória, tá? Nós estamos em 2021, então isso significa que atualmente a BNCC é obrigatória no Alagoas, em todo o nosso país, em instituições públicas e instituições privadas, beleza? Ela é obrigatória, porque ela é uma norma. Então, Kennedy, a BNCC substitui as diretrizes curriculares nacionais? A resposta é não. Não há uma substituição. O que há é uma complementação obrigatória, tá? Ou seja, com a criação da BNCC, não se elimina as diretrizes curriculares nacionais, não se elimina elas. Ambas continuam e têm valor, então, em comum, em conjunto, enquanto os parâmetros podem ainda ser utilizados de forma facultativa. Beleza isso? Tranquilo? Entendemos? Ok. Mas, Kennedy, quando você fala que a BNCC e até mesmo as diretrizes curriculares, ela é obrigatória, da onde que sai essa afirmação? É muito simples. Porque ambas são institucionalizadas legalmente através de uma resolução. Através de uma resolução. Uma resolução com força de lei. O que isso significa, resolução com força de lei? Para isso, vamos compreender melhor a estrutura legal brasileira, tá? Quando a gente fala força de lei, o que isso significa?
Vamos entender a estrutura legal brasileira. Coloquei aí para você, né, uma piramidezinha da estrutura legal brasileira. Então nós temos no topo da nossa legislação a Constituição Federal, que obviamente tem valor constitucional. Depois a emenda constitucional, que também tem valor constitucional, mas não foi criado pelos constituintes originários, né? Mas sim pelos aqueles eleitos no Congresso Nacional. Emenda constitucional. Depois disso nós temos a lei complementar, que precisa ser aprovado ali, né, por 2/3 da casa, né? Então uma lei complementar. Depois nós temos uma lei ordinária, que é a lei comum, né, sendo aprovado por maioria simples, tal, é a lei ordinária. Ainda nós temos a lei delegada, né? Nós temos ainda o decreto legislativo, ambos no poder legislativo, né? Decreto legislativo. Nós temos o decreto presidencial, proveniente do poder executivo, que não é lei, mas tem força de lei, certo? E nós temos as portarias, que também vêm aí do executivo, dos ministérios, né? Das secretarias estaduais, então as portarias. E aí, além dessas, nós temos várias outras aqui, ó. Nós temos as famosas instruções normativas, a resolução, o ato normativo, o ato administrativo, portaria e aviso. Perceba que nós temos aqui, então, a resolução. Ficou grande aqui, mas a gente vê aí, então, a resolução. A resolução. Essa resolução, ela é equiparada à lei. Essa resolução foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que o meu, seu, nosso, criandíssimo e amadíssimo Conselho Nacional de Educação. Quando o Conselho Nacional estabelece uma resolução, ela tem força de lei. Ela não é lei, mas ela é equiparada à lei. Ela é equiparada à lei. A lei provém do poder legislativo. A resolução pode vir de diversas esferas, inclusive poder executivo, inclusive de órgãos colegiados, como o Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação, quando estabelece uma resolução, ela entra na equiparação legal. Traduzindo, ela passa a ter uma obrigatoriedade na hora da sua aplicação. Beleza? Então, tanto as diretrizes curriculares quanto a BNCC são resoluções do Conselho, tendo, então, obrigatoriedade na sua aplicação, sendo que a BNCC, essa obrigatoriedade passa a ser a partir do ano de 2020, ou seja, nós estamos em 2021, ela já é obrigatória. E é exatamente pela importância da BNCC e pela sua novidade que sim, vai cair algumas questões sobre isso na sua prova, inclusive algumas chances de cair sobre esse elemento histórico que eu acabei de explicar para você. De boa? Tranquilo? Show, tá? Show. Ok, mas do que trata essa BNCC então? Né? Como é que ela funciona? Então vamos lá, ó. No artigo 1º da resolução, número 2 de 2017, que vai criar a BNCC dizendo a obrigatoriedade dela em 2020, então é a resolução do Conselho Nacional de Educação, beleza? Essa resolução, ela vai dizer, a presente resolução e o seu anexo institui a Base Nacional Comum Curricular. Como? Olha que lindo, documento de caráter normativo. É uma norma. Se é uma norma, precisa ser cumprido. Tá? Precisa ser cumprido. Que define conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais com o direito da criança, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar. Lembra da LDB? A LDB fala lá no artigo 26, para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, educação básica escolar. E orienta sua implementação, orienta, olha o termo, orienta, não determina, orienta. Orienta a sua implementação, por quem? Por quem? Pelos sistemas de ensino. Que sistemas de ensino? Se é um sistema municipal, do Sistema Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação nas escolas municipais. Se é estadual, Alagoas Estadual, pela Secretaria de Estado do Alagoas Estadual, acompanhado pelo Conselho Estadual de Educação. Beleza? Tá? Sendo discutida nos fóruns, no Fórum Estadual de Educação,
tá? Sendo discutida ainda na Conferência Estadual de Educação, perfeito? Então, pelo respectivo sistema. O Conselho Nacional estabelece ela como norma, manda para os sistemas e fala assim, implementa. Nós orientamos que você, sistema, que você, Alagoas, que você, Pernambuco, que você, Mato Grosso do Sul, que você, Natal, que você, municípios, né? Natal, que você, Olinda, que você, Goiânia, que você, sei lá, Palmas, cumpra-se o que está aqui na Base Nacional Comum, beleza? No sistema de ensino. Aí ele fala assim, ó, das diferentes instâncias federativas, óbvio, se são sistemas, das diferentes instâncias federativas, município, estado e federal, bem como pelas instituições ou redes escolares. Então entra aqui também as escolas privadas. De boa? Tranquilo? Beleza. Partindo daí, nós precisamos conhecer então alguns conceitos sobre o que trata-se nesta lei. O primeiro conceito, então, é que a BNCC, ela é normativa. Beleza, ela é uma norma. Ela é um documento de caráter normativo, igual a DCN, só que, pela sua forma de elaboração, né, ela é mais importante, eu diria, do que a DCN. Beleza? Então, a Base Nacional Comum, ela é normativa, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela é normativa. Ela é para escolas públicas e privadas. Não esqueça disso. A BNCC é para escola pública e privada. O Conselho Nacional, quando estabelece essa resolução, ele vai orientar que essa resolução, que a BNCC, seja cumprida nos sistemas, né? Por isso, ela orienta a implementação, mas respeitando palavras de ordem, ó. Respeitando a autonomia da escola. Muito importante na educação a palavra autonomia. Toda escola tem que ter autonomia. Então, aplica-se a BNCC, orienta-se, né, a aplicar a BNCC, mas respeitando a autonomia da escola. Por que respeita essa autonomia? Por exemplo, a forma mais simples da gente entender, é porque essa escola vai aplicar a BNCC com métodos educacionais que a escola entende mais adequada, né? Além disso, a escola também vai tirar uma carga horária ali para a parte diversificada, beleza? Então, sim, a BNCC ela deve ser aplicada nas escolas, respeitando a autonomia da escola, beleza? Se é uma instituição privada de ensino, se é uma instituição privada de ensino que o foco dela é formar os jovens no ensino médio, por exemplo, para que estes passem numa prova de vestibular. A BNCC, a aplicação da BNCC, não pode tirar isso da escola. Se a escola está com esse foco, os professores são pagos para esse foco, os pais colocam esses jovens lá com esse foco, os próprios jovens estão lá com esse foco, a BNCC não pode tirar a autonomia dessa escola de focar as suas atividades na aprovação em um vestibular. Não pode, tá? Não pode. Por quê? Porque ela é clara. Tem que cumprir o que está na BNCC, ela orienta o seu cumprimento, mas respeitando a autonomia da escola. Entendeu isso? Importante. BNCC respeita a autonomia da escola, tá? E ela deve ser feita de forma orgânica, orgânico no sentido de organicidade, ou seja, de forma natural. A BNCC vai sendo aplicada de forma orgânica, de forma progressiva, ou seja, vai acontecendo progressivamente as aplicações do que a BNCC estabelece. Então não há ali uma linha tênue, antes da BNCC era assim, depois da BNCC é assado. Isso não existe. O que a BNCC fala, olha, vamos fazer isso de forma orgânica. O que é de forma orgânica? Precisamos dar formação aos nossos professores, precisamos criar elementos
físicos, educacionais, pedagógicos, nas unidades de ensino, ao sistema de ensino, para que a BNCC verdadeiramente seja cumprida, né? Precisamos fazer isso com o passar do tempo, não há algo supetão, é com o passar do tempo, por isso de forma progressiva, Então é orgânica e progressiva, e olha que lindo isso, buscando as aprendizagens essenciais. Como a velha vaca mimosa dizia, as aprendizagens essenciais. Quando nós falamos em BNCC, o foco é o que ela chama de aprendizagens essenciais. Esse é o foco. Não se dá para falar que compreende bem a BNCC se você não compreende que o foco dela são as aprendizagens essenciais e, obviamente, é necessário compreender o que ela entende por aprendizagens essenciais. O que a BNCC compreende e entende por aprendizagens essenciais, que é o seu foco a ser alcançado de forma orgânica e de forma progressiva? O que é isso? E aí eu trouxe aqui no seu material uma organização dessa definição de outras definições que ajuda a compreender essas aprendizagens essenciais. Beleza? Quando nós falamos, então, do que a BNCC está falando, chamando de aprendizagens essenciais, ela está falando sobre 4 coisas. Ela está falando sobre conhecimento, ela está falando sobre habilidade, ela está falando sobre as atitudes e os valores. Conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Então, as aprendizagens essenciais gera facilmente um mnemônico. Mnemônico o que, Ningel? Chave. C-H-A-V. Chave. Com o V no final. Chave. Tá? Ou seja, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Entendeu? Então, qual é a aprendizagem essencial para a BNCC? Conhecimento, habilidade, atitudes e valores. De boa? Tranquilo? Importante isso, muito importante. Tá? Mas como é que este conhecimento ele é aplicado? Como que ele é feito? Ele é aplicado naquilo que a BNCC vai dividir em 3 momentos. Um deles ele vai chamar de competência, o outro ele vai chamar de habilidade e a outra as atitudes e valores. Mas calma aí, Kennedy. Habilidade, aqui no 3, tem lá nas aprendizagens essenciais, habilidade. Atitudes e valores também tem lá na aprendizagem essenciais, atitudes e valores, tem lá. Mas competência não tem lá na aprendizagem essenciais. Tem sim. Porque quando se fala em competência na BNCC, na verdade o que nós estamos falando é de conhecimento. Mas conhecimento aplicado. Repito. Quando nós falamos em competências na BNCC, nós estamos falando sobre conhecimento, mas conhecimento aplicado. É por isso que quando a gente fala em competência, nós estamos falando de nada mais do que mobilização de conhecimento. Mobilização de conhecimento. E o que é mobilizar conhecimento? É aplicar esse conhecimento. Para se aplicar esse conhecimento, olha que lindo isso, e a BNCC é muito clara e direta nisso, e é algo extremamente importante quando nós falamos em educação para o desenvolvimento do indivíduo, que é nada mais nada menos do que mobilizar conhecimento, é aplicar e compreender bem conceitos, mas também compreender bem procedimentos. Conceitos e procedimentos. O conhecimento, a mobilidade do conhecimento, que gera uma competência, ela é gerada quando o indivíduo ele
tem, então, uma organização de conceitos, é o termo utilizado aqui na BNCC, alguns autores educacional poderia chamar, por exemplo, de síntese, tá? Mas aqui a BNCC vai usar o termo de conceitos e procedimentos. Quer ver? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sei, no meu conceito, eu sei fazer um bolo. Um bolo eu vou pegar ovo, farinha, manteiga, açúcar, chocolate, vou misturar tudo, vou colocar no forno e fermento, tem que colocar fermento, né? Fermento e vou assar o bolo. Beleza. Perceba que eu tenho o conceito do bolo. O conceito eu tenho. Porém, se eu for fazer um bolo fundamentado no meu conceito, a chance desse bolo estar errado é gigante. Por quê? Porque apesar de eu ter o conceito, eu não tenho o procedimento. Então eu não tenho competência para fazer um bolo. Ok? Beleza? A competência, conforme a BNCC, é nada mais, nada menos do que a mobilização de conhecimento. E como é que eu mobilizo o conhecimento? Aonde eu pego o conceito que eu tenho e a competência, o procedimento sobre aquele conceito e gera um resultado sobre aquilo. Isso é mobilização de conhecimento, isso é competência. Beleza? Então preste atenção. Se eu tenho só conceitos, eu tenho só informações, eu não sou uma pessoa competente. Beleza? Se eu tenho só o procedimento, eu não tenho conceito por trás, eu também não tenho necessariamente conhecimento. Certo? Se eu simplesmente repito um processo, né? No sistema fordista de trabalho, por exemplo, eu só repito aquilo, eu não sei nem por que eu estou repetindo, eu sei que quando eu repito aquilo vai acontecer, isso é um procedimento. Eu sei muito sobre o procedimento, mas eu não tenho o conceito, o porquê daquele procedimento. Beleza? Então, competência faz parte das aprendizagens essenciais. Por quê? Porque a competência é mobilizar o conhecimento. E o que é mobilizar o conhecimento? É com conceito e procedimentos. Conceito e procedimentos. Entendeu essa definição? Ela é muito importante para fins de prova. Todas aqui o são, mas essa é uma das essenciais. A aprendizagem essencial é muito importante e competência é muito importante. Beleza? Ok. Depois, nós vamos ter ainda para aplicar essas aprendizagens essenciais, para compreender, para ter de fato essas aprendizagens essenciais, o que é chamado de habilidades. Ou seja, não podemos confundir habilidades e competência. Não. A competência, repito, tem a ver com a mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos. Beleza? Quando nós falamos em habilidade, habilidade não tem a ver com isso. A habilidade, ela tem a ver com a habilidade da relação interna, ou seja, a minha relação comigo mesmo, e também a minha relação externa, ou seja, a relação intrapessoal e a relação interpessoal. Apesar desses termos não serem utilizados na base nacional comum, é sobre isso do que nós estamos falando, sobre a habilidade. Porque a habilidade, na verdade, é o desenvolvimento e a aplicabilidade, o conhecimento dessa aplicabilidade de questões cognitivas. Então, a habilidade de pensar, a habilidade de ser crítico, a habilidade de análise, habilidades cognitivas, mas também habilidades socioemocionais.
emocional, ou seja, uma habilidade emocional, afetiva, mas também uma habilidade social, uma habilidade interpessoal e a relação cognitiva com as questões socioemocionais. Beleza? Então, quando nós falamos em habilidade na BNCC, nós estamos falando de aspectos cognitivos e também de aspectos socioemocionais. De boa? Tranquilo? Show? Ok. Tá? Depois dessa perspectiva, nós temos ainda as atitudes e os valores dentro desse conceito. Atitudes e valores. O que são esses atitudes e esses valores? Tá? Na verdade, quando a BNCC fala de atitude e de valor, ela está levando que esse modelo educacional de aprendizagens essenciais não pode esquecer dos aspectos do dia a dia do nosso estudante, do dia a dia da criança, do dia a dia do jovem, do adulto, do dia a dia. Quando nós falamos em atitudes e valores, nós estamos falando sobre questões que irão acontecer no dia a dia das pessoas. Beleza? Ou seja, todo mundo no decorrer da vida terá algumas demandas e algumas demandas para serem resolvidas. Como que essas pessoas irão resolver essas demandas? Tá? É por isso que a BNCC vai falar, então, que as atitudes e os valores são fundamentais para resolver demandas complexas que acontecem no dia a dia. Ou seja, demandas do cotidiano, no dia a dia, demandas do trabalho, atitudes e valores, terá demandas no trabalho dessa pessoa. Atitudes e valores terá ações complexas na relação familiar dessa pessoa, ok? Entre outras, na relação social dos colegas. Então, cotidiano, trabalho e também atitudes e valores também é o foco para questões complexas de solução da cidadania. Ou seja, quando falamos em atitudes e valores, nós sempre temos que falar como que nós vamos resolver. Ó a palavrinha mágica, com ética. Essa é a palavrinha mágica. Não está escrito, mas é sobre isso que ela está falando. Ó, atitudes e valores é como resolver com ética as demandas complexas que se encontram no nosso meio, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na cidadania, na questão do conjunto dos direitos que nos faz viver em sociedade, sejam esses os direitos civis, sejam esses direitos políticos, sejam esses direitos sociais. Beleza? Então, atitudes e valores vai buscar resolver demandas complexas sobre essas atividades, sobre esses respectivos conceitos. De boa? Ok. Então, nós vimos até aqui, né, que quando nós falamos sobre essa base nacional comum, ela vai buscar essencialmente o que nós chamamos de aprendizagens essenciais. Essas aprendizagens essenciais, elas são o conhecimento, a habilidade, a atitude e os valores. Chave, um mnemônico básico, né? CHAV, chave. Né? Competência. E aí, essa aprendizagem será aplicada na competência, habilidade, atitudes e valores. Competência é a mobilização do conhecimento, né, através de conceitos e procedimentos. Enquanto a habilidade é a habilidade cognitiva e a habilidade socioemocional. E as atitudes e valores, elas devem ser aplicadas de forma ética. Lembra que eu acabei de falar, não está escrito na BNCC, mas é sobre isso que ela está falando. De forma ética, na minha relação cotidiana, na minha relação do meu trabalho e na relação dos aspectos legais que regem a sociedade brasileira em um país democrático como nós gostamos de ter. Perfeito?
Então, se ela rege, é necessário que eu compreenda esse modelo de relações de direitos civis, políticos e sociais. E aí a BNCC, para resumir tudo isso, ela usa o termo cidadania. Ela vai falar atitudes e valores para questões de demandas éticas, de demandas complexas, né, de demandas complexas na cidadania, no cotidiano e no trabalho. Beleza? Tranquilo? Ok. Essa primeira aula ela é essencial para compreender bem, então, a BNCC e, obviamente, acertar as questões de prova, beleza? Daqui a pouquinho tem uma outra aula. Valeu, tchau, tchau e até lá.